E aí, meu povo, tudo tranquilo? Bora bater um papo hoje sobre a vergonha desnecessária que o STF passou juntamente com Maia Alcolumbre. E vamos aproveitar para a gente bater um papo, para a gente discutir um pouco sobre a questão da justiça do Brasil, para que nós possamos entender o que está acontecendo, essa questão da insegurança jurídica que existe no Brasil e entender como funcionam as leis do nosso país. A questão é o seguinte: houve essa questão dessa vergonha desnecessária que a Suprema Corte passou, inclusive eu vou gravar um vídeo falando sobre essa questão de Suprema Corte. Na verdade, eu vou mostrar como eu vou chamar o STF daqui para frente. Não chamarei mais de STF ou de Supremo Tribunal Federal. Não será chamado assim mais, pelo menos da minha parte não vai. E eu vou explicar por quê. Hoje em dia, houve uma mudança na questão dos paradigmas. E hoje as pessoas, se vocês prestarem atenção, as pessoas hoje elas discutem sobre política. As pessoas hoje elas sabem o nome dos ministros do STF. As pessoas, inclusive, na verdade, não gostam muito deles, né? Se os ministros quiserem fazer uma pesquisa e isentas, vão descobrir, eu já falei isso no outro vídeo, como as pessoas os enxergam, né? Ou seja, eles não possuem respaldo, apoio popular, para ser bem claro. E aí, isso tudo tem trazido um desconforto para o Brasil, porque, na verdade, a gente vê a letra da lei sendo muitas vezes ignorada. Até mesmo coisas que são simples, como essa discussão em si. Porque houve, na verdade, uma cegueira voluntária com relação ao teor, ao que está sendo dito. Inclusive tem um termo, né? Em claris gestati interpretatio. Quando a lei ela é muito clara, não há necessidade de interpretação. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler aqui o quarto parágrafo do artigo 57. Isso aqui é um livro antigo, viu? Eu vou ler esse quarto parágrafo. E aí vocês acompanhem comigo e vê se cabe interpretação. Se já não está claro. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro. As casas vão se reunir 1º de fevereiro. No primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas. Posse de membros e respectivas mesas. Ok. Para mandato de 2 anos. Não é 4, não é 3, é 2 anos. Está bem claro. Vedado a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ou seja, não pode haver reeleição para ocupar o mesmo cargo. Pronto. Simples. Ocupar o mesmo cargo foi redundância, tanto que essa coisa é clara, transparente. Então essa questão é muito simples. E aí vem a maior das vergonhas que a gente se depara. Os puxa-saco hora dessa devem estar enlouquecendo, né? Mas nós vamos bater um papo, peraí. Apenas 6 ministros cumpriram o seu papel de guarda da lei, de guardar a lei brasileira, a Constituição brasileira, a Carta Magna. Apenas 6 ministros votaram para a proteção da lei, para a guarda da lei, para que a lei seja respeitada, e 5 votaram em qualquer outra coisa, mas que não foi a Constituição Federal. Né? Então, isso, para que a gente possa conversar aqui e entender, deixa claro que o Brasil hoje está discutindo o que não precisa ser discutido. Está enxugando o gelo em muitas coisas, não está tomando as medidas que são necessárias tomar. Nós estamos vendo um ativismo jurídico, não só nas cortes superiores, mas também próprios juízes, né? Juízes que cismam de não estou vendo esse crime, ou não, essa pessoa, eu não gosto dela, né? Vamos apertar o cerco. Aí a gente vê esse tipo de coisa. E quem perde com isso é o Brasil. Inclusive, eu acho graça que tem um termo, né, dos atos antidemocráticos. As pessoas criticam os ministros, eles ganham o nome de atos antidemocráticos. Antidemocracia
é quando você ataca a lei do seu próprio país. E isso é um ato antidemocrático, salvo se a lei for injusta. Mas essa lei é injusta? Essa que eu acabei de ler para vocês é injusta? Não. Então as pessoas só querem que esta lei seja cumprida. Foi esse o posicionamento das pessoas. E é isso que muitas pessoas não entendem. Aí quando a gente fala desse princípio que eu mencionei para vocês aqui, aí vem os puxa-saco, pessoas que têm um posicionamento diferente, dizer: ah, mas esse princípio ele não é mais atualizado, ele é um princípio arcaico. Olha, para isso eu não gosto muito de converser fiado, não, porque é o seguinte, de leis, deixa eu explicar um pouco da minha vida com relação a leis. Eu sigo, pela graça e misericórdia do Eterno, as leis supremas de verdade, as leis do Eterno. São as primeiras leis que eu sigo. Aí vem as outras leis que eu sigo, são alguns códigos que eu sigo. Cabe interpretação? Cabe uma pequena variação entre as leis e o código? Cabe. Mas nenhuma delas pode extrapolar o objetivo da lei. Especialmente as leis do Eterno. Essas não tem nem discussão. Pode-se debater amigavelmente, pode-se questionar, inclusive o questionamento é bem-vindo, porque é sinal de inteligência. Mas as leis do Eterno, de fato, são supremas. E nessa lei, que envolve o Código Brasileiro, a Carta Magna, Constituição Federal, ela deixa muito clara que a questão da reeleição não é permitida. Nesse caso específico do Legislativo. Ponto, acabou. Tem data, tudo direitinho, é tudo certinho. Ponto. Então essas coisas de falar que esse princípio, que a lei sendo clara não é necessário mais interpretar e as pessoas virem combater esse princípio, mostra que essas pessoas talvez não estejam a fim de seguir a lei, mas estejam a fim de atender uma tendência de foro íntimo, uma vontade. Isso tudo é ruim para a gente, é ruim para o país. Porque de que vale você ter uma lei que ela não é seguida? Então o STF passou uma vergonha muito grande. As pessoas talvez não estão entendendo a vergonha de pessoas que supostamente possuem notável saber jurídico não ter essa compreensão do que eles estavam fazendo. Ou talvez tinha. Talvez aí o problema não foi a falta do notável saber jurídico. Essa questão, por exemplo, de leis, quando a gente vai estudando, especialmente as leis do Brasil, lei de outros países e tudo, você começa a entender muitas vezes como o povo pensa. Hoje eu falo para vocês com tranquilidade que a lei que está no papel, muitas vezes não é ela que é aplicada. O que é aplicado são a questão de alguns princípios. Eu acabei de citar um princípio para vocês, e aí vem outros princípios e entra em choque doutrinário. Agora eu lhes pergunto, qual a segurança que isso traz? E é daí que agora os puxa-saco vão dar um pulo dessa altura, né? Tem gente que fala que eu sou hostil. Não é que eu sou hostil. Eu trabalho com verdade, eu gosto de verdade, eu não gosto de coisa errada. É coisa simples, gente. Você pega as leis do Eterno e vê que eu vivo aquilo. Aquilo me emociona. Eu tenho que me concentrar aqui para não me emocionar. Porque é um privilégio obedecer ao Eterno. Vocês não têm ideia. Eu recomendo, começa pelos 10 mandamentos. Vai, começa lá. Tenta seguir aquilo lá. Aí vem um ditadozinho que ficou bem popular no Brasil, vou até ler aqui, ó. De cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que vem. Isso é a coisa mais errada que existe. Juiz não tem que ficar se envolvendo muito, não. A questão fulano é meu amigo, fulano é meu inimigo, eu simpatizo com esse porque ele é bonito, eu simpatizo com esse porque ele é feio. Juiz se manifesta nos autos. Simples assim. E olhe lá com muito cuidado, obedecendo a lei. Agora o Brasil, infelizmente, daqui a pouco a pessoa pega, porque está temporariamente como juiz, porque a pessoa é mortal, tá? A pessoa é mortal.
A pessoa, ela está temporariamente como juiz, recebeu pelo privilégio do Eterno a capacidade de estar num cargo para poder julgar. E aí essa pessoa, talvez por uma questão moral, por uma pequenez moral, essa pessoa julga baseado em um desejo. E não é assim que funciona. A justiça, o direito, ele possui um lado muito bonito, que é o lado que inclusive tem características divinas. Eu gosto de falar que a ciência que bebe de outras ciências, porque eu mexo com várias coisas, né? Então, para mim, é muito normal eu estar falando de direito e pegar conteúdos de outra ciência para poder juntar e debater de forma mais ampla. Mas, infelizmente, o Brasil hoje, nós vivemos insegurança jurídica e ativismo judicial. Que, na verdade, a insegurança jurídica é consequência disso. É uma lástima, é uma chatice muito grande a gente ver esse tipo de coisa acontecendo no país. O direito hoje, ele vive tanto essa questão de ser uma ferramenta para levar luz, para iluminar o caminho das pessoas, para você pegar aquela pessoa carente, que não tem acesso, ou aquela pessoa que foi injustiçada. O direito é aquele momento que você pega na mão da pessoa, com todo amor, carinho, e você faz a justiça acontecer. O direito é para isso. Mas no Brasil, os puxa-saco vão ficar falando merda, bobagem, vão ficar querendo discutir o direito. Eu não sou muito tranquilo. Eu sou tranquilo para ser uma vagabundagem comigo que tem vida curta. Não gosto de coisa errada, mesmo não tenho a menor afinidade com isso, graças ao Eterno. E você vê, por exemplo, hoje no Brasil, já que a pessoa gosta de criar teorias, criar coisas fantásticas na mente, falar e ficar botando título bonito, honrado, não sei o quê, ilustre, não sei o quê, né? Enfim. Mas agora responda para mim, você cidadão de bom coração, pessoa maravilhosa, pessoa que realmente é decente, que a única coisa que quer é viver em paz. Quantos corruptos no Brasil hoje nós temos livres? Responde para mim. Quem colocou esses corruptos na rua? O Estado, a justiça. Vamos a outra questão. Quantos corruptos temos em posição de poder? Hoje nós temos juízes corruptos, promotores corruptos, policiais corruptos. Inclusive, nós estamos agora, pelo andar da data aqui, talvez nós vamos ter políticos corruptos assumindo cargos públicos, na posse que logo, logo está para chegar. E aí? E aí, do que vale esse juridiquês bonito, esse português polido, quando que, na verdade, a justiça brasileira está deixando o povo órfão? Né? Isso mexe comigo muito, assim, porque eu conheço muita tragédia. E a maioria delas poderiam ser evitadas se a justiça fosse feita. Se as pessoas obedecessem ao Eterno e suas leis, se as pessoas fizessem o que é correto. Mas eu vejo meus irmãos mais afastados, né, mergulhando num abismo sem fim. E isso me preocupa, me dói. E aí vocês podem responder a si mesmos: quantos injustiçados nós temos no Brasil? Quantas eleições do Brasil já foram roubadas? Quantas pessoas já foram injustiçadas? Quantas pessoas já tiveram, por exemplo, seus bens transferidos para quem não merece? Quantas pessoas já perderam a vida? Vocês entendem o problema da justiça brasileira hoje? Bom, então eu espero que vocês entendam que o direito é lindo na teoria. O direito é lindo na teoria. Na prática, ele carece muito de mostrar o seu real papel. Para você conhecer essa realidade, só basta conversar com o povo. Conversa com o povo.
Meu povo, acordem enquanto vocês podem. Busquem ter uma vida reta, uma vida boa. Eu peço para que você que está assistindo esse vídeo não queira, não tenha a vaidade por causa de cargo, título e essas bobagens. O poder que eu tenho, que outra pessoa tem, ou que você tenha, não importa se ele é grande ou pequeno, é um poder concedido pelo Eterno, pela graça e misericórdia do Eterno. É um poder que lhe foi concedido para fazer o bem. E eu não estou vendo as pessoas caminharem nesse sentido. Muito pelo contrário, às vezes quando a pessoa recebe o poder, ela se envaidece e ela se perde. Eu quero e sonho que o direito brasileiro seja tão bonito na prática como é na teoria. Eu peço que o Deus de Abraão te abençoe e que você tenha uma vida boa. Eu sou Stanley Colombo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e logo retorno para a gente bater uns papos. Essa semana a coisa está um pouco complicada, vou bater um papo sobre a questão do assassinato, vou bater um papo sobre a questão do STF de novo, que eu não vou me referir mais ao STF como STF, eu vou dar outro nome, e é um nome juridicamente correto também. Mas a designação de Suprema não deve de forma nenhuma ser dada à questão de seres humanos. Com raríssimas exceções, mesmo assim, exceções bem grandes, eu questiono todas, porque o único Deus é o Deus de Abraão. E só Ele é supremo. Então, até mais. Se cuidem.